Você sabia que Dragon Ball foi inspirado nos filmes de Jack Chan? Se você vive no planeta Terra, provavelmente você já ouviu falar de Dragon Ball Na Busca das Esferas do Dragão e no lendário guerreiro Goku. O que provavelmente você não sabe é que Dragon Ball nasceu de uma paixão de Akira Toriyama por filmes de artes marciais, especialmente filmes do Jack Chan e do Bruce Lee. Para fazer Dragon Ball, o Akira Toriyama, além de se inspirar em filmes de luta, ele também se inspirou no velho romance clássico chinês chamado Jornada ao Oeste, que era protagonizado pelo Rei Macaco, simplesmente um dos personagens mitológicos mais famosos de toda a cultura asiática. Não é à toa que na primeira fase de Dragon Ball, o Goku ele possuía um rabo de macaco, ele tinha um bastão mágico e também voava pelos céus com a nuvem voadora, igualzinho o Rei Macaco. A publicação original do mangá de Dragon Ball foi de 1984 até 1995, simplesmente pela revista Weekly Shonen Jump, a mesma revista responsável por publicações de mangás como, por exemplo, One Piece, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco e Yu Yu Hakusho, sem falar de muitos outros super mangás que foram lançados por essa revista. O mangá original de Dragon Ball foi escrito e ilustrado por Akira Toriyama e ele tem um total de 519 capítulos oficiais, que vão desde o começo, quando o Goku chegou criança na Terra, até a saga do Majin Buu. Por falar nisso, nos mangás nunca existiu uma denominação Dragon Ball Z, como a gente viu no anime. Ele sempre foi chamado de Dragon Ball durante toda a fase escrita por Toriyama. E aí, eu queria saber de você, se você sabe por que os Super Saiyajins têm cabelo loiro? Parte da culpa desses Super Saiyajins terem cabelo loiro é de que, para poder pintar os cabelos de preto nos mangás, eles acabavam gastando muita tinta preta e também eles perdiam um tempão para poder fazer um preenchimento. Então, eles acabaram escolhendo cabelos claros para os Super Saiyajins para poder economizar tempo no desenho do mangá e também para economizar tinta. Por falar em Super Saiyajins, todo mundo sabe que eles possuem um rabo de macaco, mas o que quase ninguém sabe é por que eles simplesmente pararam de aparecer nas séries, nos animes e nos mangás. E a resposta é muito simples. O Akira, ele considerava o rabo um detalhe muito trabalhoso de ficar desenhando, e por isso que ele resolveu eliminar eles dos mangás. E, por consequência, acabou sendo eliminado também dos animes. O Akira, ele simplesmente desenhava num ritmo frenético, cerca de um episódio por semana, coisa que até para os padrões atuais é considerado impossível. Medidas como essa, de mudar a cor do cabelo e até mesmo remover detalhes como, por exemplo, do rabo, ajudavam muito o Akira a manter esse ritmo frenético sem perder qualidade nas publicações dos mangás. Outra curiosidade é que todos os Super Saiyajins têm nomes inspirados em vegetais. Afinal, Saya é um anagrama para Yasai, que significa vegetal em japonês. E tem alguns nomes, por exemplo, Vegeta, de vegetables, que é vegetais em inglês. Kakaroto é um trocadilho criado com a palavra inglesa carrot, que é cenoura. E Raditz é uma palavra em inglês de radish, que significa rabanete. Outra coisa que muita gente não sabe é que o nome Kamehameha, na verdade, é o nome de uma pessoa real. Sim, existiu um cara chamado Kamehameha. E nada mais nada menos que esse cara, ele era o rei do Havaí. Você tem noção? Kamehameha I. É muito louco, né? Hoje que a gente conhece o Kamehameha como aquele super golpe, saber que ele era o Kamehameha, era um cara de verdade, ele era um rei no Havaí. Como que chegou nesse nome? Simplesmente o Akira estava com muita dificuldade em poder achar um nome pro golpe do Mestre Kami. E aí a sua esposa, ela acabou vendo esse nome Kamehameha I em algum lugar, né? Descobriu o nome desse rei e ela sugeriu pro Akira. E aí o Akira gostou porque também fazia um trocadilho com a palavra Kami, que é o nome do Mestre Kami, e também significa tartaruga em japonês. Uma outra curiosidade interessante é que o personagem Vegeta ele foi criado para morrer rápido no mangá. Ele não estava nos planos do Toriyama para continuar com ele por muitos episódios. Porém, os fãs eles gostaram tanto dele que ele se tornou um personagem, praticamente um dos personagens principais de toda a franquia. Agora, uma curiosidade sobre Dragon Ball que pouca gente sabe. O Akira, ele não gostava de desenhar batalhas muito longas. Porém, só quem assistiu Dragon Ball Z na Band sabe o sufoco que foi poder ficar mais de 20 dias para poder assistir a conclusão da luta entre Goku e Freeza.
Sim, pasmem, essa luta durou cerca de 20 episódios para poder ser concluída. Imagina a nossa agonia assistindo a TV Bandeirantes, lá na TV Bandeirantes à tarde, e aquela luta que não terminava e ficava aquele suspense absurdo, a gente só tinha uma TV de tubo, a gente não tinha internet, não tinha nada pra gente poder ficar sabendo o que iria acontecer com o Goku e com os personagens ali. Foi terrível. E se você assistiu naquela época na rede Bandeirantes, na TV Bandeirantes, deixa aqui nos comentários qual que foi o sentimento que você tinha naquela época. Por falar em Frieza, você sabia que o Frieza ele foi inspirado em pessoas reais? Sim, o Frieza ele foi inspirado em especuladores imobiliários japoneses. Em uma entrevista, o Akira ele disse que o Frieza ele foi inspirado em especuladores imobiliários japoneses da época da bolha econômica do Japão, pois essas pessoas elas acabavam tomando à força a casa das pessoas para poder lucrar. Mais ou menos o que o Frieza fazia, só que com planetas, né? E pensando bem, eu acabei de me lembrar de uma coisa. Você se lembra do Dragon Ball GT que passava lá na TV Globinho? Então, o Dragon Ball GT ele não foi escrito por Toriyama. Toriyama ele apenas inventou e desenhou alguns dos personagens. Então, o Dragon Ball GT ele tá totalmente fora do cânone de Dragon Ball. Tanto que o Super Saiyajin 4 ele nunca existiu no mangá de verdade. Ele apareceu apenas no Dragon Ball GT. Depois da Saga do Cell, quase que Dragon Ball teve simplesmente outro protagonista. O Akira ele ia acabar tirando o Goku e substituindo ele pelo Gohan como protagonista definitivo de toda a saga. Porém, ele acabou abandonando essa ideia porque ele percebeu que o público ele não ia aceitar o Gohan como um substituto adequado para o Goku. E ainda bem que ele fez isso, né? Porque eu não consigo imaginar a série Dragon Ball sem o Goku como personagem principal. O sucesso de Dragon Ball ele foi tão grande que Dragon Ball ajudou a definir o padrão de mangá shonen moderno, sendo que o protagonista que evolui constantemente, rivais que se tornam aliados, aquela escalada progressiva para o poder, treinamentos intensivos de artes marciais e grandes batalhas. Esses elementos eles influenciaram séries como, por exemplo, Naruto, One Piece e muitas outras séries. O Dragon Ball ele vendeu mais de 260 milhões de cópias de mangá em todo o planeta e tornou-se uma das franquias de entretenimento mais lucrativas de todo o mundo. Ela simplesmente abrangeu animes, filmes, jogos, brinquedos, roupas, mochilas, eventos. E mesmo após a morte do Akira em 2024, a série ela continua recebendo novos projetos, permanece como uma das marcas mais reconhecidas culturalmente falando assim, na cultura pop mundial, e ela continua movimentando bilhões de dólares com animes, filmes, jogos, colecionáveis, e mantém uma base de fãs ativa praticamente em todos os continentes. Se você gostou de relembrar um pouquinho de Dragon Ball e saber algumas curiosidades sobre o anime que provavelmente você não viu em outro lugar, manda pro seu amigo que também gostava de Dragon Ball, gostava de Dragon Ball Z, e também deixa aqui o seu like, um comentário aqui para ajudar a gente no canal, esse canalzinho pequeno, a continuar fazendo os nossos conteúdos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu te agradeço de coração. Te vejo num próximo vídeo. Até mais.